Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o método das seções transversais para determinar o volume de sólidos, utilizando integração. Então, esse vídeo, eu recomendo fortemente que você tenha assistido antes o vídeo que fala sobre o método dos sólidos de revolução. Pensando no vídeo sobre o método dos sólidos de revolução, a gente lembra que para calcular o volume de um sólido gerado pela revolução de uma curva em torno do eixo x, a gente esboçou pequenos cilindros e verificamos que o volume era somar o volume desses cilindros, a área da base vezes a altura. Cada área da base era dada por um disco, π função elevado ao quadrado. Então, pensando nesse método, a gente pode imaginar que eu tenho um sólido delimitado por dois planos verticais, passando por x igual a A e x igual a B, como nesse esboço que a gente está vendo no esquema. E se de alguma forma eu conseguir calcular a área de uma das seções transversais que eu indiquei no desenho aqui em vermelho, e somar todas essas áreas, variando de x igual a A até x igual a B, eu também determino o volume desse sólido, certo? Então, a ideia é essa, de alguma forma eu conseguir escrever essa função que determina essa figura em vermelho, e depois vou integrar no intervalo de A até B essa função que determina a área. Então, para ajustar aqui e poder tentar, visualizar como funciona o método, a gente vai resolver um exemplo. Calcule o volume da interseção de dois cilindros de mesmo raio A com eixos de simetria perpendiculares, OX e OZ. Então, vamos lá. Eu tentei esboçar aqui. Bom, primeiro uma observação importante, que como esses cilindros eles são simétricos em relação ao eixo x, em relação ao eixo z, calcular essa integral somente no primeiro octante é suficiente, porque isso vai, nos outros 7 octantes acontece a mesma coisa. Então, o volume que eu quero procurar, ele vai ser 8 vezes o volume da região que está no primeiro octante. Então, vamos tentar imaginar esse desenho. Esse pedacinho aqui pontilhado, vou trocar a cor para ficar mais destacado. Esse pedacinho pontilhado aqui é um pedaço no primeiro octante da circunferência z ao quadrado mais y ao quadrado igual a A ao quadrado. Então, quando eu isolo o z, eu tenho z igual a raiz quadrada de A menos y ao quadrado. Bom, como estava indicado aqui, né? Então, essa é a primeira circunferência. Se eu pensar nessa circunferência se mexendo no eixo x para frente e para trás, eu tenho esse meu primeiro cilindro com eixo OX. A outra circunferência que eu vou olhar é essa circunferência que está aqui, desenhada no plano XY, que ela tem a equação x² mais y² igual a ao quadrado. Se eu movimentar essa circunferência no eixo z para cima e para baixo, eu tenho um outro cilindro cujo eixo é o eixo z. Ok, então a minha ideia é olhar para, por exemplo, esse ponto aqui, que pertence à interseção dos dois cilindros, e enxergar qual é a área desse retângulozinho aqui, ou desse paralelogramo, que na verdade vai ser um retângulo, né? Que é uma fatia que eu faço na figura resultante. Se eu souber calcular essa área, então eu vou somar essa área em torno aí desse movimento entre os valores de y igual a 0 e y igual a A, por exemplo, e aí eu encontro o volume desse sólido correspondente aí ao primeiro octante. Então, como é que eu faço? Esse ponto está na interseção das duas circunferências. Então, por um lado, eu sei que z ao quadrado é igual a ao quadrado menos y ao quadrado, isso veio daqui, né? E no lugar do y, eu vou utilizar essa expressão aqui, que está da outra circunferência que a gente olhou aqui na base, que faz parte, que dá origem, né, ao outro cilindro. Quando eu substituo o y ao quadrado pela expressão ao quadrado menos x², eu obtenho z ao quadrado igual a x ao quadrado, ou seja, z é igual a x.
Isso significa que esse segmento vermelho aí, que corresponde à medida de Z, vai ser igual ao segmento azul, que corresponde à medida de x. Portanto, essa seção que eu estou enxergando aí na figura, ela é um quadrado, certo? Então, a área disso vai ser o lado ao quadrado. Então, por exemplo, z elevado ao quadrado. Então, z elevado ao quadrado é aqui a ao quadrado menos y ao quadrado. Ou ainda, né, se vocês preferirem olhar a versão isolada do z, né, vai ser essa raiz quadrada que eu estou enxergando aqui elevada ao quadrado. Então, essa expressão que eu encontro aqui é a ao quadrado menos y ao quadrado. Então, eu vou integrar essa função para y variando de 0 a para completar todo esse espaço aqui correspondente ao primeiro octante. Então, eu faço essa integral em relação a y, encontro a y ao quadrado y menos y ao cubo sobre 3, aqui eu utilizei a regra da potência, o a é constante, substituo o extremo superior menos o extremo inferior. O extremo superior é a, então vai ficar a ao quadrado vezes a, que é o a ao cubo, menos a ao cubo sobre 3. Quando eu colocar o zero no lugar do y, eu vou anular as duas parcelas. Então, o resultado ficou 2/3 de a ao cubo. No entanto, eu tenho que me lembrar que o volume total vai ser 8 vezes esse valor. Por isso, 8 vezes 2/3 de a ao cubo é 16/3 a ao cubo, certo? Então, isso me dá o volume dessa região. Sempre que eu conseguir determinar a área de uma seção paralela a um dos planos, né, ou o xz ou o yz, eu consigo calcular o volume através deste método. Então, é isso, um abraço e até a próxima.